E nesse capítulo 27 de Provérbios, conforme nós estamos estudando, a partir de hoje, então, nós caminharemos aí para 4 quintas-feiras após essa. Vamos lá. O que esse livro de Provérbios, no capítulo 27, ele traz para nós aqui? Nós vamos encontrar aqui alguns conselhos sobre valores sinceros e reais de uma boa amizade. A essência desse capítulo 27, uma boa parte dela, nos fala sobre a importância que nós temos que desenvolver isso, de ter amigos. Eu tenho uma turma aqui que talvez vai se lembrar de uma matéria que a gente tinha, que é uma pena que não existe mais nas escolas hoje, educação moral e cívica. Quem fez isso aí no seu tempo de escola? Educação moral e cívica, não é? Que saudade, né, querido? Que saudade. Aquilo se ensinava. E uma das coisas que eu aprendi lá é que exatamente o ser humano não é uma ilha. E não é mesmo. Você não consegue viver sem se sociabilizar. E nem é bíblico, porque foi o próprio Deus que declarou assim: não é bom que o homem esteja só, viva só. Não apenas no convívio do sexo da esposa, no sentido sexo de família, no contexto de ter uma esposa, mas isso se abrange necessariamente, dá para fazer aplicação. Imagine como a vida seria chata você sozinho. Sozinho. Imagine você ficar em casa um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sem ninguém para você conversar, sem ninguém para você compartilhar. Como a vida seria chata, não é? Então, uma das coisas que o livro de Provérbios traz para nós aqui é sobre nós nos relacionarmos com o próximo e também com Deus, mas a importância de nós termos esse desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Então a gente vê Jesus falando sobre isso, nós encontramos diversos textos bíblicos que falam sobre isso, e hoje a gente vai dar uma olhada nesse capítulo, que ele vai falar sobre o valor de um verdadeiro amigo. Você já sabe, um amigo não é aquele que é o bacana. O bacana é aquele que tem o carro bom, é aquele que tem a casa na praia, ou aquele que tem o dinheiro, não é? O verdadeiro amigo é aquele que te ajuda a crescer. Às vezes a gente não é entendido. Às vezes e aí você mede que essa amizade não é real. Nunca foi. Porque o verdadeiro amigo, ele não vai no meio de todo mundo te expor. É o caso dos casos do excêntrico que às vezes precisou, mas o verdadeiro amigo, ele vai te chamar no particular, ele vai te pontuar, ele vai te instruir, ele vai te corrigir para que você melhore. Agora, perceba que tem pessoas que vão naturalmente se afastar da vida da gente, porque elas se recusam a isso. Então é possível, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, que você seja amigo de alguém e essa pessoa nunca foi seu amigo. É possível. Então, o verdadeiro amigo, ele não vai deixar de pontuar com você as coisas ruins, as coisas boas. Porque nas horas boas a casa está cheia, não é? Na hora da festa a casa está cheia. Mas no dia em que você comete um deslize, no dia em que você fez o que não devia, ou errou e aconteceu uma tragédia, você vai conhecer quem é o seu amigo. Quando você fica desempregado e você está passando por um momento difícil, você vai conhecer quem é o teu amigo. No dia, não só no dia do luto, porque ele passa, não é? Ele tem os seus primeiros dias, o primeiro momento, mas aquele que vai, inclusive, te jogar para cima e dizer: ei, levanta a cabeça, ei, vamos para cima. É aquele que vai te marcar, é aquele que vai chamar você para a responsabilidade de dizer: não, senhor, você está errado, sou teu amigo, mas eu não posso concordar isso que você falou, isso que você fez. Esse amigo.
A turma que passa a mão na cabeça, que só está na festa, não, deixa para lá, a turma em cima do muro, não é amigo. E esse capítulo ele vai tratar sobre isso. E aqui, o texto também vai nos dizer hoje algo muito interessante, que a ferida do amigo, ou seja, aquela palavra forte que o amigo lançou de repreensão, pode até te machucar hoje, você não entende. Mas depois de um tempo, você vai ver como aquela ferida que ele fez em você, te trazendo uma confrontação, transformou você em bênção. Levou você para uma conscientização. O Provérbios vai tratar sobre isso, esse valor interessante aqui que nós encontramos no capítulo 27. Falar de experiência pessoal, né? A vida pastoral é meio solitária. Felizmente, essa é uma estatística, não deveria de ser assim, mas acaba que acontece. Você precisa pontuar algumas coisas. Eu vinha conversando agora há pouco com a Fernanda, falando sobre isso, sobre um momento que nós estamos atravessando na face da terra, em que as pessoas não se submetem a um pastoreio. E por não se submeterem a um pastoreio, elas buscam os seus líderes nas nets da vida, não são frequentadores de uma escola bíblica dominical, de um estudo bíblico, de um aconselhamento, de um grupo de célula, de um pequeno grupo. E vou dizer para você, a gente encontra cada aberração. Vou dizer para os irmãos com toda a verdade, tem hora que eu me surpreendo com alguns comportamentos no meio do rebanho, de verdade. Falo, meu Deus, tem 15 anos de evangélico, tem 20 anos de evangelho e está cometendo esses erros que são antibíblicos. E tem, não são poucos não. E gente que toma ceia, gente que tem cargo, gente que fala que foi instruído. Mas quando você vai chamar a atenção, ou quando você vai chamar para uma conversa, ou vai chamar para um alinhamento, a gente precisa estar preparado, porque uma das coisas que o pastor vai receber na vida é o distanciamento. Não será mais bem-vindo, não será mais o bacana, as pessoas vão buscar 300, 400 opiniões diferentes, porque discordam daquela opinião, mesmo sabendo que ele é o pastor, que ele é o guia, conforme o livro de Hebreus fala. Mas na hora que você crava na pessoa a verdade, você fala, irmão, está errado, isso é antibíblico, isso é pecado. Pronto, a pessoa se posiciona, se rebela, sai da igreja, vira a cara, alguns, enfim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque chegará um tempo em que essas coisas vão fazer muita falta. Vão mesmo. E alguns vão se lembrar do tempo em que tinha um amigo que ficava no pé e que marcava ele e falava assim, você está errado. Você errou quando você fez isso. Você errou porque você falou isso. Você está errado nesse comportamento. E esse livro do capítulo 27, ele é muito forte nesse sentido. Muito forte. Glorifica a Deus pelas pessoas que marcam a tua vida, te trazem às vezes algumas dores na consciência, porque graças a Deus que você tem pessoas que ainda te amam, pessoas que marcam você e que dizem você está errado. Não que às vezes tem que fazer em público, mas pessoas que te chamam numa sala e que te colocam, olha, isso está errado, você fez está errado. E eu sempre pontuo dizendo o seguinte, a minha opinião não vale, o que vale é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz isso. Mas quando você tiver alguém que diga assim, mas eu não concordo, irmão, perca seu tempo. Já falamos sobre isso. Gaste tempo com tolo não. Vai comprar mandioca cozida, boa, fritar, vai comer mandioca, vai tomar um leite gordo. Perca tempo com tolo não. Tolo só toma o seu tempo, você fica mais velho, você fica chateado com ele. O sábio que nós aprendemos até agora, o sábio é aquele que mesmo quando erra e você chama ele na responsabilidade, pontua ele, chama atenção, ele cresce com isso. O tolo não. O tolo ele sempre vai estar certo. Nunca que ele vai reconhecer que está. Ele sempre vai chamar alguém para ser o culpado do que ele está. Enfim, a gente aprendeu bem isso.
E o tolo não tem amigo, irmão. O tolo não tem amigo. Você consegue ser amigo de gente tola? Eu com tolice não tenho nem paciência. Eu estou errado, estou confessando aqui. Eu não tenho muita paciência com gente boba, não, irmão. Gente boba, não dá, não. Gente que não quer crescer. Você está falando uma, duas, três. Pastor, o que o senhor está dizendo? Sabe, irmão, você está dizendo, querido, esse caminho é um caminho de morte, um caminho de destruição. Esse comportamento não é um comportamento. Ah, porque eu acho, porque eu não penso assim. Então segue sua vida, ué. Segue sua vida. Mas que vai fazer falta, vai fazer falta. Hoje a gente já está vendo isso, que está fazendo falta. Por isso que nós temos uma sociedade hoje vazia. Tão vazia que, por exemplo, estamos vivendo uma geração que terminou o namoro, o cara não aguenta mais, quer morrer, quer pular da ponte, não quer trabalhar, não quer fazer. Não, e o verdadeiro amigo é aquele que vai fazer o que o texto está dizendo. Verso 1: não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. O que esse texto quer dizendo para nós aqui? Por mais que a gente tenha competência, inteligência, consciência de algumas coisas, não se sobreponha por quem você é ou por que você tem sobre o dia de amanhã. Porque de repente o amanhã não será de acordo com o que nós planejamos. Então, veja, recentemente eu precisei conversar com uma pessoa cristã e eu disse para ele assim: você está errado. Você anda postando coisas nas suas redes sociais que são totalmente antagônicas ao que você está vivendo financeiramente. O que você está fazendo não está certo. Você está mostrando que você está vivendo um padrão de vida e na verdade você não é. Então quando as pessoas vão te ajudar, as pessoas estão fechando a mão para te ajudar, porque fica vivendo esse mundo de ilusão de Alice que você criou e postando, tomando café em shopping, isso, aquilo. Ele não gostou. No primeiro momento ele falou assim: não, eu entendo. Ele falou: não, você não está gostando, mas eu vou dizer para você, sabe por que as pessoas estão se afastando de você? Porque as pessoas estão achando que você é um oportunista, você é um malandro. Você tem todo o direito, mas presta atenção no que você está vivendo, no jeito de vida que você está tendo. O que tem a ver esse exemplo que eu falei com você sobre o dia de amanhã? Irmãos, quem se gaba do que tem hoje, do que é hoje, fala e age, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, amanhã a gente pode faltar. E quem que vai cuidar dos nossos filhos? Quando a gente é antipático, grosso, bate no peito e fala: eu não preciso de ninguém. Meu irmão, quantas pessoas saudáveis que a gente conheceu na vida, que da noite para o dia, por causa de um acidente ou por causa de uma doença, essa pessoa precisou que alguém lhe desse banho, lhe desse comida, lhe trocasse a fralda. Mas ontem eu batia no peito, eu dizia: não depende dessa pessoa, eu sou mais eu me garanto. O que Provérbios, no verso 1 está dizendo, é que os eventos de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer. Então, cuidado com as palavras, quando a gente confia demais, e a gente usa da vantagem de dizer: eu nunca vou precisar de você, ou a minha família, ela não se mistura com a sua, ou coisas desse tipo. É se vangloriar do que a gente tem ou do que a gente é hoje, achando que o amanhã está no nosso controle. Por exemplo, Jesus falou sobre a ansiedade da vida. Quem aqui sabe quantos centímetros o seu cabelo vai crescer amanhã? Quem aqui sabe? Quem é que sabe se amanhã os teus rins vão estar funcionando? Por mais dinheiro que você tenha, por mais recursos que você tenha, de repente, amanhã, a vida muda. Você perde aquele emprego dos sonhos, você perde a tua saúde, e a marca que a gente deixa nas pessoas, não se esqueçam, Jesus perdoa, mas os homens nem sempre. Então as marcas que a gente faz nas pessoas
Às vezes a gente vai ter que conviver com essa colheita amarga, porque a gente foi prepotente, arrogante no que a gente fez. O dia de amanhã não nos pertence. Existem algumas frases que cabe dizer aqui: eu não sou igual você, eu não cometerei os erros que você cometeu, eu não sei o quê. Ninguém gosta de levar na cara os erros que cometeu ontem. Mas vem cá, você não sabe se amanhã você vai estar precisando e a vida muda, porque hoje quem é empregado amanhã pode virar o seu patrão. Amanhã pode ser a única porta de emprego que você tinha é justamente em cima daquela pessoa que você a desrespeitou. A pessoa que você destratou hoje, será ela amanhã que poderá lhe dar um prato de comida. Então o verso diz, não se esqueça que aqui é um pai dando conselho para um futuro príncipe, que me parece, segundo o texto bíblico, que não aprendeu, né? Roboão não foi nada inteligente. E os hebreus têm uma frase que eles chamam, eles dizem assim, que os eventos futuros são chamados de filhos do tempo. É uma expressão hebraica que significa: você não sabe o que a vida te reserva. E não sabe. A gente não sabe. Eu acompanhei meu pai nos últimos meses, últimos anos, e eu falava sempre para a Fernanda, é duro para mim ver o meu pai, que foi um homem sempre trabalhador, ativo, fazia muita coisa, e nos últimos anos de vida do meu pai, precisando colocar ele no carro, precisando segurar ele para não cair. Como a vida muda, irmãos, como a vida muda. E às vezes, a gente, como crente, tá bom? A gente às vezes meio narizinho empinado, passa pelos irmãos na igreja, não cumprimenta, não dá a paz do Senhor, julgamos alguns inferiores a nós, nos achamos às vezes superiores, mais inteligentes, mais competentes, temos dificuldade de compartilhar. Outra coisa que é horrível, a gente não sabe, aí amanhã essa pessoa que a gente menosprezou vai virar o nosso chefe. Nossos filhos vão ter que trabalhar com os filhos desse camarada, dessa mulher, cujo qual a gente gerou comentários em casa, na mesa de casa, e a gente desprezou. Esse é um conselho que Salomão está dando para o filho. Não se gabe do dia de hoje, não fique contando vantagem do seu futuro, porque você não sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós. Eu me lembro que há 3 anos atrás, Fernando e eu saímos daqui da igreja, num culto de oração, no meio de uma pandemia, estava tudo bem. Ao irmos para casa, sofremos um acidente aqui na rodovia Carvalho Pinto, batemos de frente com uma vaca e vinham outros animais descendo. O nosso carro foi só prejuízo, enfim, a gente, graças a Deus, não se machucou. É tudo tão rápido, irmãos, é tudo tão rápido, mas é tão rápido que você não assimila as coisas. E eu fiquei pensando naquele dia, como a vida poderia ter mudado dali, daquela fração de segundo, depois de sair de um culto aqui. Poderia eu ter morrido ou a Fernanda ter morrido? Poderia os dois terem morrido? Ou poderia um dos dois ter ficado tetraplégico ou paralítico? Você vê como a vida pode mudar em fração de segundos. Por isso não se sobreponha, não fique contando vantagem, não fique se colocando como o especial, não conte vantagem a respeito do seu futuro. Eu jamais comerei nesse lugar, eu jamais pisarei nesse lugar. Não, querido, a vida pode nos trazer surpresas, e algumas podem ser da parte do próprio Deus e tratar conosco. Verso 2: deixe que outro o elogie, e não sua própria boca, alguém desconhecido, e não os seus próprios lábios. O que esse princípio está dizendo para nós aqui? Pare de ser orgulhoso. O sábio não fica dizendo o que ele é. Ele não fica se auto-vangloriando, auto se elogiando.
por algo que ele tem ou por algo que ele é. Quem se autopromove é soberbo. Então, de uma vez por todas, não se esqueça que a soberba é um dos pecados mais abomináveis que o Senhor tem como algo asqueroso. Pessoas soberbas têm síndrome de Lúcifer na sua vida. Qual é esta? Deseja ser adorado como Lúcifer gostaria que fosse assentar-se no lugar de Deus. Então, isso é muito complicado, porque o fruto da soberba, um dos frutos da soberba é a ignorância, né? Porque a pessoa que fala, eu sou o melhor, eu vou te dar um exemplo, fulano não prega nada, eu que prego, fulano não toca, eu sou o melhor, fulano não dirige nada, eu sou melhor motorista que ele. Uma pessoa inteligente, segundo o padrão bíblico, ela não se autopromove. Quando alguém se autopromove, essa pessoa está totalmente a caminho de uma queda, porque o elogio nunca pode partir de nós para nós mesmos. Eu sou a linda, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Todo mundo lá, cuidado. O texto está nos dizendo que os efeitos colaterais de uma pessoa que é desse tipo é um efeito de uma pessoa que vai ser humilhado na vida. E Deus sabe muito bem como colocar as pessoas no seu devido lugar. Então o elogio é uma coisa que, quando vem dos outros, a gente mesmo assim precisa filtrar isso, para que não entre no nosso coração. Porque Satanás é astucioso, e ele pode estar semeando algumas coisas em nosso coração, e se a gente não tomar cuidado, nós entramos por esse caminho. A soberba é condenável como um comportamento que não condiz com a sabedoria. Então, querido, é uma coisa para a gente avaliar. Quando você percebe que tem uma pessoa que só ela é boa, só ela sabe fazer, só ela é melhor, mas não é que ela é, apesar de ela poder ser, ela se autopromove, ela declara, eu sou mesmo, eu não vou tocar com fulano, eu não vou cantar com fulano, eu sou melhor. Aonde já se viu o pastor colocar fulano para cantar num dia de festa, já que eu sou melhor? Onde já se viu eu não estar fazendo parte disso, dirigir aquela orquestra, porque eu sei mais? Não, o elogio nunca pode partir da gente. O elogio, quando vem de terceiros, nós vamos ver aqui, no texto dessa noite, que mesmo assim a gente precisa estar permeado de espiritualidade. Verso 3. A pedra é pesada, e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. O que esse texto quer dizer para nós? Bom, a pedra realmente a areia, no seu contexto, se você colocar ela num pacote, numa lata, você vai sentir o quanto ela é. Mas mais pesado do que essas coisas é suportar uma pessoa insensata, ressentida. Meu irmão, minha irmã, o texto nos fala que o insensato é perigoso, porque no seu ressentimento ele produz tragédias. O perigo da gente andar rodeado de pessoas insensatas na nossa vida é que quando elas se sentem ressentidas, ela vai compartilhar o ressentimento dela com todos aqueles que estão ao redor dela, e ela não vai se aquietar enquanto ela não fizer aquilo que ela tem como justo. Então, por exemplo, se ela não foi escolhida ou escolhido para uma determinada função e se sentir menosprezado, esse ressentimento vai aflorar num comportamento danoso e até trágico. Você consegue imaginar pais brigarem numa apresentação de crianças na escola porque a filha dela ou o filho dele não foi a tal da Miss Caipirinha, e ofender criança? Pois tem gente que faz.
Tem gente que não consegue fazer avaliação que uma criança tem necessidades especiais. E como filho de fulano, beltrano, ele não foi o primeiro lugar, alguma coisa, ele fica chateado. Deixa eu te dar um exemplo de algo que aconteceu. De repente nós recebemos aqui uma determinada situação, ou estamos com uma situação muito própria de um novo convertido, uma família nova convertida. E aí, por uma questão estratégica, a gente acaba tomando um comportamento de prestigiar o filho dessa família, ou uma pessoa, seja um homem adulto, uma mulher adulta, por uma questão de trazê-la mais para perto. Aí levanta alguém e fala assim: eu não concordo. E começa a destratar alguém por causa disso. Vou te dizer uma coisa, irmão, já aconteceu comigo, o pessoal está gravando, nem vou falar. A insensibilidade que cometeram um dia comigo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o insensato, ele não pensa para falar e nem para fazer. Ele machuca. Ele machuca. Às vezes, o que a gente mais percebe é que o que esse verso 4 está dizendo, ele é tão real e tão pesado, que quando uma pessoa insensata se sente ressentida, ela provoca tragédias, ela gera danos, ela vai para a vingança, ela desfaz dos outros. Independente disso, quando uma pessoa é insensata, ela não pensa que ela está ofendendo uma criança, que ela está ofendendo alguém portador de necessidades especiais. Se é um idoso, se é uma pessoa que está passando por uma dificuldade, porque ela se coloca numa condição de ter sido não prestigiada. E o verso 4 diz que a ira é cruel. Aliás, o verso 3 diz assim: a pedra é pesada e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. Presta atenção, gente que, como nessa condição de insensato, ele às vezes não aceita. O livro de Provérbios, no capítulo 6, 31, diz assim: embora um tribunal possa se contentar com o pagamento de uma multa, um homem insensato não se contenta com isso. Então, na insensatez, a pessoa vai buscar fazer aquilo que ela acha. E aí, meu irmão, quem convive com uma pessoa desse tipo, que tome cuidado. E às vezes a gente é obrigado a tomar um distanciamento, porque esse ressentimento, em alguns casos, vai chegar a vias de fato. A pessoa é capaz de fazer mal, por causa de gente assim. Te dou um exemplo bíblico para fechar. Você lembra que no início do reinado de Salomão, duas mulheres que o texto traz como se fossem prostitutas, elas tiveram filhos, e durante a noite, uma das mães se deitou sobre a criança, e a criança veio a morrer. Ao amanhecer, a que perdeu a criança notou que o seu filho tinha morrido, você conhece o texto, ela pegou a criança, colocou consigo, e aquela criança estava morta, ela colocou com a mãe. Ao acordar, a mãe falou: esse filho não é meu, virou a polêmica e foram parar na frente do rei. Olha o que é o ressentimento de uma pessoa insensata. É minha. O Salomão falou: mas de quem é o filho? Essa aqui dizia que era dela, essa aqui dizia que era dela. Aí Salomão, dotado de uma conduta que só pode ser divina, fala: me traga uma espada. Falou: já que a filha é das duas, eu vou fazer o seguinte: corta a criança no meio e dê metade para cada uma. Olha o texto se aplicando. Olha porque que Salomão escreve isso. A mãe falsa ficou calada. A mãe verdadeira disse: não faça isso. Pode dar a criança para ela. A mãe, que era a errada, falou assim: pode cortar. A pessoa que é ressentida e é insensata, ela é nociva e ela não mede consequências do seu egocentrismo. Verso 5: a ira é cruel e a fúria, como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Irmão, o invejoso quer ser o que o outro é, quer ocupar o lugar que o outro tem e possuir o que é do outro.
lidar com pessoas invejosas é algo extremamente terrível. O invejoso é mal agradecido, não valoriza o que tem e cobiça sempre o que ele não tem e quer o que é do outro. O invejoso é uma pessoa intragável e a sua inveja é mais pesada do que a pedra. E a inveja que ela tem é mais violenta do que a fúria avassaladora de alguém que está irado. Poxa, se você parar para pensar, uma pessoa que está irada, que é algo que a Bíblia já nos fala, nos ensina como se comportar, a atitude de uma pessoa irada é menor em peso, em matéria de negativo, do que uma pessoa invejosa. Uma pessoa invejosa é capaz de rasgar a roupa da outra para que ela não entre bem naquele desfile, para que ela não esteja bem naquela festa. Uma pessoa invejosa, ela é capaz de, estando trabalhando na casa de alguém e desejando ter o que ela não tem, ela é capaz de rasgar algo, fazer algo para que aquela pessoa também não esteja bem. A inveja dessa pessoa chega num nível de ser algo intragável. E aí, a gente também precisa tomar cuidado com quem a gente traz para perto e o que a gente expõe, né? Porque o perigo do invejoso é que ele quer ser o que a pessoa é, ele quer ter o que a pessoa tem, e ele não gosta do outro ter e ele não ter. Então o texto está dizendo, um pai dizendo para o filho, preste atenção, a inveja é algo que pode destruir a sua vida. E eu vou dizer para você, irmãos, acho que quase todos aqui devem ter um exemplo de alguém que já viu o quanto a inveja ela é algo perigoso ou perigosa. Conheço histórias de gente que não foi escalado para participar de algo na minha vida operacional. Como ele não foi escalado, ele sabia que um determinado equipamento estava com problema. Ele ficou calado o tempo todo, deixou o pessoal ir trabalhar com o equipamento com problema, correndo riscos de chegar na hora e precisar e dar errado, porque ele não foi escalado, ele não foi chamado. A inveja não é algo que está de nenhuma maneira permitido na vida de uma pessoa que nasceu de novo. A igreja entende isso, irmão? O que adianta eu desejar ter uma Ferrari se eu não tenho condições? Segundo, será que porque a pessoa tem, que preço ela pagou para ter? Ou será que eu estaria disposto a ter alguma coisa que o outro tem? Então, vai medindo, porque dentro desse texto que nós estamos falando, o peso de uma pessoa invejosa, ela é capaz de afastar amigos. Casamentos já foram destruídos por causa disso. Relacionamentos já foram destruídos por causa disso, por inveja. Vou te dizer uma coisa que eu noto. Às vezes, enquanto a pessoa está aqui no altar, enquanto ela está com um cargo, enquanto ela está com uma responsabilidade, até orar em línguas ela ora. Mas no momento em que ela não está mais, você conhece quem ela é. E se na minha vida ministerial já vi, e quando não, ainda se opõe. Quando se opõe declaradamente, a gente já sabe, mas dura é quando fica nas coisas veladas, pelos cantos, inflamando e trazendo esse tipo de problema. Olha o que a Bíblia fala, que essa pessoa, a inveja dela, é mais avassaladora do que a ira. Então, lidar com pessoas invejosas, a gente precisa tomar muito cuidado. Versos 5 e verso 6. A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. O que acontece aqui, irmão? O desconforto
do confronto que um amigo possa trazer para nós, ele é melhor do que um amor escondido. Por quê? Porque um amigo, ele vai trazer você para a realidade. Quando ele te repreender, ele vai agir com sinceridade. O amigo não é invejoso, o amigo não se porta de uma maneira indecente, egocêntrica. Então, é melhor você ter um amigo que traga você para a realidade do que alguém que está do seu lado e faz vistas grossas para o seu jeito de ser, ou que esconde atrás de um pseudo amor. Porque quem ama, educa. Quem ama, corrige. O amor, ele lida com transparência. E olha que o texto fala. Dentro disso, é melhor você lidar com a pessoa que te traz para a realidade do que alguém que diz que te ama e se esconde e não pontua você das suas falhas. Verso 7. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Bom, um homem que está satisfeito na espécie humana, ou que seu apetite já está totalmente satisfeito, ele de alguma forma, ele vai desprezar ou não vai desejar algum tipo de delícia que pode chegar para ele. Mas a pessoa que passa necessidade, até a coisa amarga para ela é doce. Eu não gosto de jiló, não vai de jeito nenhum. Mas eu já disse isso para você, que um dia quando eu era solteiro, cheguei na casa da minha mãe, me viraram de cabeça para baixo, ao avesso, no treinamento, mas de uma forma que eu cheguei em casa não tinha ninguém. Abri a geladeira, parecia que tinha eco. Falei, tem alguém aí? E não saía nada. Abri o fogão, tinha jiló. Irmão, eu estava com fome, varão. Não tive dúvida. Taquei farinha e pimenta e comi. É a Bíblia, né? Quando você está com fome, o amargo vira doce. Mas olha que coisa interessante. A fome faz o homem saborear comida mais desagradável, enquanto o estômago cheio detesta a coisa mais deliciosa. Isso aqui tem um contexto espiritual. Porque aqueles que estão cheios de privilégios e honras da parte de Deus, geralmente desprezam aquilo que Deus tem para eles. E chegam num ponto de esnobar e se tornar vulgar. Mas quando uma pessoa está cheia de fome, de desejo, de crescimento, é fácil você perceber. Por exemplo, pega um novo convertido, genuinamente, ele quer orar, ele quer buscar, seja o tempo que for, antes do culto, depois do culto, é vigília, oração. Mas algumas pessoas, ou alguns de nós, depois de um tempo, com aquilo que Deus já nos deu, a gente despreza coisas preciosas. O que é mais precioso do que o momento de oração? Me explica. O que é mais precioso? E o texto está falando muito sobre isso, que aqueles que estão cheios do privilégio espiritual, muitas vezes desprezam a posição e a honra que Deus lhe deu. Enquanto que aqueles que estão famintos, abraçam com um respeito, com um desejo, com uma fome, que pode ser para ele, com todo respeito, passar um pano na sala, na igreja. Aquilo para ele é honroso. Mas quando a pessoa está, como o texto está nos mostrando, agindo como se já estivesse satisfeita, ela despreza aquilo que é doce. Verso 8: quem anda distante da casa é como um pássaro longe do ninho. O que esse texto está nos trazendo aqui? Esse texto está nos trazendo aqui a ideia de falta de alvo. Pessoas que andam sem alvo, sem objetivo, que vivem por viver, que só pensam no agora. Pessoas que não têm projeção. E é interessante porque a pessoa que é peregrino, ela é mais respeitável do que uma pessoa que é da terra, que fica vagueando. Ou seja, a pessoa que
anda distante dos seus princípios, anda distante do valor, ou dos valores, ela está longe do ninho, irmãos. Mas quando você pega, por exemplo, algumas pessoas que moram em outras cidades, ou em outros estados, ou em outros países, e elas vão para lá com propósito, você percebe que algumas delas não se perdem com as festas, com os momentos. Vou te dar um exemplo sobre faculdade, uma coisa muito boa. Não é? Tem muita gente que vai para a faculdade e se perde na faculdade, ainda mais hoje, que o campus acadêmico está perigoso aqui no Brasil. Aí ela vai para a faculdade para ir para barzinho, ela vai para a faculdade para ser namorador, para beber, para aprontar, sexo fácil. O ambiente favorece um monte de coisa. Mas uma pessoa que tem objetivo na vida, ela não vai perder o seu tempo nos anos de faculdade para ficar enfiado dentro de barzinho, para ficar namorando por ali. Mas você vai encontrar, como eu encontrei na minha época de faculdade, pessoas que eram tão focadas que, apesar delas estarem distantes dos seus alvos, mas elas sabiam onde elas querem chegar. O crente que não tem razão na sua existência de ser cristão, ele é como um pássaro que voa distante do ninho. Por quê? Vai vivendo as delícias desse mundo, os prazeres desse mundo, qualquer coisa faz ele se afastar, os princípios e valores não são relevantes para ele. E o texto nos fala que um peregrino, por exemplo, ele é mais respeitado. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer chegar, o objetivo que ele tem. Tem algumas pessoas que se abstêm de algumas coisas por um tempo na sua vida, mas por um propósito. E você olha para elas, no primeiro ano elas estão determinadas aqui. No segundo ano elas estão determinadas aqui. Se você falar com elas no terceiro e quarto ano, elas vão estar determinadas. Eu tinha uma amiga, na época de faculdade, que ela botou na cabeça que ela ia ser do MP. E aí, no quarto ano da faculdade, enquanto a gente estava no quarto, era o quinto ano, 5 anos, a gente estava ainda fazendo o período do quarto ano, e ela já estava fazendo, buscando o que era possível de preparatório. Estudava igual uma coisa doida. Quando a gente foi para o quinto ano, ela já tinha feito 1 ano de faculdade, e nas horas vagas, não tinha essa de namoro, não tinha, ela estava focada por aquilo que ela queria. E aí, ela chamou a atenção de alguém que custeou-a para que ela também pudesse fazer o seu preparatório. No quinto ano, quando a gente estava fazendo o quinto ano da faculdade, essa pessoa já tinha feito, estava com a gente, ela estava fazendo o quinto ano, mas ela já estava fazendo um preparatório, mesmo sem receber as coisas que a faculdade ia dar no ano posterior, ela já estava cavando e buscando no quarto ano aquilo que ela ia aprender no quinto ano. Resultado, o primeiro concurso que saiu, quando a gente se formou, ela prestou para a magistratura. E ela passou para a magistratura. Mas ela não queria a magistratura. Ela queria o Ministério Público. Ela passou. Foi no primeiro, a gente falou, quase, puxa vida. E aí, já no meio da formação acadêmica dela para a magistratura, abriu um outro concurso para o MP. Pois ela prestou o concurso para o MP e passou. Se você comparar, aqui ela é juíza e aqui ela é do Ministério Público. Ela tinha um foco, uma determinação de tal forma que, embora ela não estivesse ainda, ela pede o desligamento na magistratura, na escola de juiz, e vai fazer a escola do Ministério Público. Porque a pessoa tem uma determinação na sua vida. E Salomão está dizendo que quem anda distante da casa é como pássaro longe do ninho. É interessante, sabe por quê, irmão? Porque quando um pássaro ele anda longe do ninho, se ele der bobeira, quando ele voltar, já tem outro pássaro no ninho dele. Fica ligado, hein? Fica ligado. O que isso quer dizer? Que tem coisas que a gente trata com tanto descaso, que a gente acha que está na nossa mão, e eu me dou o direito de ficar vagando, sem objetivo. Aí um belo dia, quando eu pensei em voltar,
já tinha outro no ninho. Deixa eu te dar um exemplo para você não levar só por um lado aí. Você se lembra de uns 2 meninos teimosos, chamado Ofni e Finéias? Você se lembra que esses 2 moços, eles tinham o sacerdócio na mão e desrespeitavam aquilo que Deus colocou para eles. E por isso eles maltratavam o serviço sacerdotal. Enquanto eles estão vagando, distante do ninho, que era o ministério, dentro do santuário está crescendo um menino chamado Samuel. Apesar daqueles 2, Ofni e Finéias, serem filhos de Eli, o ninho, que era o ministério, foi ocupado. Quem anda distante dos seus valores e princípios é como um pássaro que anda distante do ninho. Então, meu irmão e minha irmã, existem situações na nossa vida, e o reino dos céus é uma dessas, que eu fico aí vagando para lá, para cá, vá lá, para cá, para lá e para cá, e me esqueço de quem eu sou. Vou fazer uma perguntinha bem escola bíblica dominical para a turminha do maternal. Aonde é a sua casa? Aqui ou lá? Aonde se pretende morar depois dessa vida? Aonde? É no céu? É no céu? Tem gente que está querendo colar a resposta do outro. Como vocês são? Como vocês são? Então, se o céu é nosso objetivo, por que alguns de nós andam se perdendo com as coisas desse mundo? Por que algumas coisas nesse mundo são mais importantes do que obedecer a palavra de Deus? Por que alguns de nós já perdeu o ministério? Não é que vai perder, já perdeu. Por que alguns de nós diz que quer morar no céu e trata valores e princípios de uma maneira relativa? Se o nosso objetivo é ir morar no céu com Jesus, por que algumas coisas do planeta Terra, dessa terra, falam mais alto na minha vida do que as determinações bíblicas? Para a gente pensar. Verso 9. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Bom, a amizade verdadeira, ela torna a vida mais agradável. Não é gostoso a gente ser chamado a atenção quando nós erramos. O que esse texto está nos dizendo aqui é que o amigo, ele é comparado como um óleo terapêutico, ou seja, quando você se machuca e você precisa ser medicado com uma pomada ou com óleo, você, se não fizer aquilo, talvez a infecção, o problema continue ali. O verdadeiro amigo, mesmo que no primeiro momento, ou naqueles instantes, eu não goste do que ele está me dizendo, do que ele está me falando, como ele agiu comigo, o que ele está fazendo é terapêutico para a minha vida. Porque o que ele faz hoje está produzindo cura na minha alma, está produzindo conserto na minha vida. O verdadeiro amigo não é complacente com os meus erros. Ele vai me trazer para a linha de confronto e vai dizer: você está errado. O verdadeiro amigo, ele é aquele que vai produzir no seu coração, na sua alma, uma ação que vai te mudar para melhor. Então, o texto é tão precioso que diz que o seguinte: o verdadeiro amigo, ele é solidário com você, não nos teus erros, mas nas tuas fraquezas. Ele não vai dizer, é você assim mesmo, é isso, é aquilo, não. Ele vai entender aquele seu momento, aquela situação, e vai trazer você para a realidade, mas ele te entenderá isso aí. Uma certa vez, eu tinha um conhecido, que ele não estava me ouvindo
em alguns comportamentos que ele estava tendo. E ele tomou uma decisão de se afastar de mim. E não demorou muito tempo, não porque ele se afastou de mim, mas pelas escolhas que ele fez das companhias que ele foi começar a andar. Ele acabou sendo preso. E aí, meu irmão, quando a água abaixa, meu irmão, e você vê que você está com o seu pé na lama, você começa a descobrir aonde você se meteu. E acabou que a gente teve que fazer um serviço naquela instituição. E eu cheguei lá, ele estava lá. Ele ficou meio sem jeito, olhar para mim. Eu pedi para as pessoas, falou, precisava conversar com fulano. É possível ter um particular com ele? Sim. E aí eu pedi para que levasse ele para uma sala. Ele não conseguia olhar para mim. Eu disse, olha para mim. Eu disse, eu não posso olhar. Olha para mim. Eu falei, rapaz, eu não vim aqui para dizer para você que, tá vendo, você não me ouviu. Não é por aí. Falou, o que você fez tem consequência, brother. Vai ter consequência. Eu não posso mentir para você. Você escolheu esse caminho, mas vida depois que esse tempo passar. Ele começou a chorar. Ele falou, pô, eu não merecia o que você fez. Eu disse, como é que está a esposa? Falei, não sei. Como é que está a situação do lar? Ele falou, não sei. Então eu falei, pode ficar tranquilo, que nós vamos dar um jeito, vamos sair daqui sem comer, ela não vai ficar nem a sua casa. E durante um tempo que ele ficou naquele lugar, nós nos reunimos com alguns amigos. Eu disse, ó, não vamos meter o dedo não, porque isso aí já tem bastante gente para fazer. A esposa do cara tem fome, tem água para pagar, está vivendo humilhação. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, só fica quieto. E nós fizemos uma coleta durante um tempo. Fomos na casa dela, me identifiquei, a meia arisca, disse, ó, fulano, a gente está sabendo, tal. Isso aqui é para ajudar em umas coisas assim, assado. E a gente fez isso durante um tempo. E até que as coisas foram melhorando, ela acabou se ajeitando na vida em relação ao emprego. E aí a gente continuou também vendo aquela pessoa. E aí ele ficou sabendo, falou, pô, estou sabendo o que vocês estão fazendo. Falou, não tem palavra para dizer, enfim. O tempo passou, ele puxou o período que ele tinha que puxar. E um dia, quando a gente não esperava, ele apareceu lá no local e falou, precisava falar com você e tal. Ele começou a chorar. Falou, cara, eu fui a pessoa mais estúpida, mais insensata do que eu já fui. Falou, cara, eu tinha noção do que você estava fazendo, mas eu não tinha dimensão de onde vocês foram. Eu disse, rapaz, eu continuo tendo meu respeito por você. E aí eu aproveitei e preguei Jesus para ele. E ele disse, nunca mais eu volto para essa vida. E passou um tempo, irmãos, passou muito tempo. E lá na frente, um dia eu reencontrei ele, e ele disse, Kleber, eu prometi para você que eu não ia voltar mais para essa vida. E aquele dia que você falou comigo, lá na cadeia, assim, assado, eu vi o quanto eu estava errado e aonde eu fui. Eu disse, mas aprendeu? Falei, a vida que segue. Então, irmãos, um conselho, um amigo, ele não vai falar aquilo que você gosta de ouvir. O verdadeiro amigo, ele vai pontuar você. Se preciso for, ele vai te confrontar. Mas depois de um tempo, você vai descobrir que ele foi seu amigo. Não aqueles que batiam a palma para você quando você tinha dinheiro, você estava com saúde, quando você tinha tudo. E o texto ele é muito interessante, porque ele diz que ouvir um bom amigo faz bem para a alma e alegra o coração. Jesus, quando ele recebe a notícia que Lázaro está morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. Eu nunca vou entender nessa terra, só o dia que eu estiver diante de Jesus, eu vou falar, Jesus, por que a casa de Lázaro era melhor que a casa de algumas pessoas? Porque a Bíblia diz que ele passava pela região, mas era na casa de Lázaro que Jesus se sentia bem. Então, entenda isso, meu irmão. As pessoas que às vezes se dizem seu amigo,
se elas não te confrontam quando você está errado, se elas ficam em cima do... Essa turma que fala assim, olha, eu não quis falar nada, porque sabe como é que é, né, pastor? Esse tipo de gente não serve para ser teu amigo. A igreja está me ouvindo ou não? Quando você está errado, e alguém chega para você e fala assim, eu não fui falar... E aqui dentro tem um monte de gente assim. Aqui nessa igreja tem um monte de gente assim, que para ficar de bem com os outros, fica quietinho e fala, não, deixa para lá, isso não é ser amigo não. O verdadeiro amigo vai dizer, você está errada, você está errado, é assim, assim, assado. Você pode não entender agora, mas quando você der valor, começar a refletir o que eu estou falando, essa pessoa vai trazer você para o centro, e de repente você vai recobrar o juízo, vai largar a vida errada, e não vai perder a tua vida, não vai perder teu casamento, não vai perder teu ministério, e não vai perder a tua salvação. Às vezes a gente se afasta de pessoas que nos chamam a atenção, porque a gente gosta de ser bajulado, a gente não gosta de ser confrontado. Nós somos assim, e falo para você sem nenhum problema com isso. Já até colho aqui a carinha feia de alguns e desprezo de alguns, mas não tem problema, eu não brinco de ser pastor, mas eu também aprendi que quando as pessoas querem, estamos à disposição. Então valorize as pessoas que te trazem para perto de Deus. Quando você sabe que você está errado, e as pessoas vêm com esse papinho assim, não deixa para lá, não, melhor não falar nada, escolha. É esse tipo de gente que você quer, fica tranquilo. Porque amigo de verdade não te deixa ir para o inferno. Ele vai fazer de tudo e mais um pouco para te trazer para perto. É como alguém que tem um amigo e sabe que o amigo começou a trair a esposa. O verdadeiro amigo vai sentar com ele e falar, rapaz, toma vergonha, toma jeito, e tal, e tal. Vai trazer para perto. Verso 10. Jamais abandone um amigo, nem o do seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que um irmão distante. Frases que eu ouvi na vida. Nunca troque um amigo velho por um amigo novo. O que será que quer dizer isso? É verdade, irmãos. Amigos que são difíceis, eles têm um valor melhor que rubi. Eu vou te dizer por quê. Tem amigos que eu conheci na vida que eram amigos do meu pai, que hoje, mesmo meu pai não estando, eu sei e já precisei que se ligar para ele, eles vão socorrer, eles vão ajudar. E isso aqui que o texto está dizendo para nós, ele é de um valor tão precioso. Nunca abandone o seu amigo, nem aquele que é amigo do seu pai, porque no dia que vier a tua necessidade, você talvez não receberá a ajuda do teu irmão, mas daquele vizinho próximo, você vai receber. O que esse texto está nos dizendo é que as amizades ao longo do prazo da vida, elas são confiáveis, porque são relações que elas são formadas em cima de sinceridade. Então, às vezes a gente vai ser confrontado na vida em escolher se a gente continua com algumas pessoas como referência ou se eu trago algumas novas pessoas para a minha vida com desvio de conduta. Agora veja, o texto está dizendo que lá na frente você talvez se decepcionará, e às vezes se decepcionará até com o teu próprio sangue, se decepcionará com o teu próprio irmão, mas com um amigo ele não vai, você não vai se decepcionar, porque ele não vai negar a possibilidade de te socorrer, de te ajudar. Frases do tipo, conheci teu avô, o que você precisa? Frases do tipo, vou te ajudar. É lógico que algumas coisas enchem a gente de orgulho. Eu disse para a Fernanda esses dias, eu fui chefe de algumas pessoas. Eu sempre tomei a cautela para não ser prepotente, não ser arrogante, mas também não ser fraco. Eu saí, já não estou mais na instituição, e meu filho está. As pessoas que eu fui chefe deles, hoje são instrutores na academia. E esses dias o Mateus disse assim, pai, passei uma vergonha esses dias. Eu falei, o que aconteceu? Falou, entrou um cara na sala e falou assim, Flauzino, quem é?
Ele falou, sou eu. Aí o cara começou a falar, trabalhei com seu pai. Em certa situação, isso. Não sei se você entende, irmãos. E eu até falei com a Fernanda esse dia. Eu falei, Fernanda, ainda bem que eu não fiz mal para essas pessoas. Porque como a vida muda, irmãos. Hoje, meu filho está debaixo das mãos dessas pessoas que podem fazer bem ou mal para eles. Então, a amizade é algo precioso. As pessoas trocam amizade, às vezes porque você não compactua com ela ou não compartilha com elas dos erros delas, das mancadas delas, e se afastam da gente. É um erro, irmãos, porque no dia da angústia você vai perceber que aquele que é teu amigo, ele não vai deixar você na mão, e quem você esperava, você vai se decepcionar. Verso 12, o prudente antevê o perigo. 11, melhor dizendo, eu pulei um verso aqui, querido. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração, então poderei responder aos que me criticam. O que esse texto está dizendo? É que um pai pode ser criticado publicamente porque o filho não foi capaz de pegar a sabedoria que o pai e a mãe deu e trazer um constrangimento para ele. E aqui um conselho do pai que está dizendo para o filho, está dizendo, ó, filho, alegra meu coração, não dê motivos para que as pessoas venham me criticar pela sua postura. Imagine a cena, Salomão falando para Roboão, lhe dando esse conselho. E na verdade, você vai ver uma expressão que ela é meio errada, né? Alguém diz assim, fulano é sem educação. Mas quantas pessoas que você conhece que o pai e a mãe lhe deram educação? A gente tem que tomar cuidado com essa frase. Fulano é sem educação. Não, não é, irmãos. É que tem gente que faz opção. Tem gente que escolhe ser mau caráter. Na sua impiedade. Aonde que Deus errou com Caim? Aonde que Jesus errou com Judas? Aonde que Deus errou com Eli? Aonde que Deus errou com Ofni e Finéias? Aonde que Deus errou com Nadab e Abiú? Aonde que Arão errou com Nadab e Abiú? Então, esse é um conselho que cabe muito bem para os jovens. Presta atenção no que você está fazendo. Mas aqui também vale um conselho meu como pastor para você. Que você está me ouvindo? Diga amém. Presta atenção no que você fala, no que você posta, no que você faz, como você age. Porque as pessoas nem sempre vão usar o seu nome. Vão dizer assim, é ovelha do pastor Kleber. Só podia ser do Brasil para Cristo. Só podia ser filho do Pedro. Só podia ser filho de fulano. E às vezes a gente não tem nada com isso. Porque a gente dá educação. A gente ensina. Esta casa mesmo, se tem uma coisa que eu me desgastei todos esses anos, foi na área de ensinar e aconselhar. E aqueles que estão comigo ainda, aqueles que passaram por aqui, e alguns que passaram, que de vez em quando faz contato, diz, pastor, eu tenho saudade. Eu falei, pois é, né? Mas a gente às vezes precisa passar um pouquinho por uns desertos para valorizar o que tem. Então, grave bem isso. Não traga escândalo para a tua paternidade, para que não entristeça o coração daqueles que educaram você. Aplica-se para o filho, para a filha, mas aplica também aqui para os filhos na fé. Verso 12, o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre consequências. Já vimos esse versículo, é uma repetição, que o tolo não se desvia. Por exemplo, nós estamos falando aqui de soberba. Quem se lembra do primeiro versículo aqui nós falamos de soberba? Você está acordado ainda ou não? Dá uma olhadinha se não tem ninguém babando aí do seu lado aí já. Pois é. Apesar da gente estar falando aqui de soberba, é bem possível que algumas pessoas falem assim, não, eu não me acho soberbo. O tolo se desvia do caminho do mal. Aliás, o tolo não se desvia, melhor dizendo. O tolo não se desvia. O tolo ele vai caminhar apesar de você falar, apesar de você dizer. E às vezes, irmãos, você vai perceber em alguns lugares
que aquelas pessoas que muitos escolheram como seus amigos, e algumas delas acabam indo parar no xadrez, uma penitenciária, você vai ver quem é que está na fila para fazer visita, que anda quilômetro para visitar. Não foi falta de falar, não foi falta de ensinar. O sábio, ele pode até cair, ele pode até errar, mas você vai sentar com ele, vai chamar atenção, vai disciplinar, vai corrigir, ele vai pegar aquilo e não vai mais andar por aquele caminho. Mas o tolo, não. Então, por exemplo, quando você já passou por um problema na vida, e de repente você está dando uma bobeira de novo, e chega o seu amigo, o seu líder, o seu pastor, e fala assim: querido, vem cá, preciso falar com você. Olha, esse caminho aí, assim, assada. A pessoa fala: não tinha pensado. Ele fala: não quero, não vou fazer. O tolo não, o tolo vai fazer, ele vai praticar, porque ele não quer saber. E vai sofrer as consequências. Verso 13, nós já falamos sobre a questão de ser fiador. 14. A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. Bom, o que esse texto quer dizer para nós? É que a nobreza de caráter traz as pessoas a serem recatadas e humildes. Existem coisas na vida que não tem como corrigir. Não é saudável, como diz o texto que nós acabamos de ler, você fazer barulho em cima de uma situação em que não há razão para aquilo. O que o texto está nos dizendo? Que esse tipo de procedimento vai trazer mais ruído, porque você não teve a cautela, você não teve a nobreza, você não teve o comportamento de abordar no momento certo, na hora certa, para tratar do assunto. Então, por exemplo, seu filho aprontou na escola. É um exemplo. Você chega perto de todo mundo e já dá uma dura no seu filho, querido, não vai ser por aí. O efeito seria em casa, sentar, conversar, chamar, trazer para a consciência. Agora, só gente hipócrita faz estardalhaço em cima de algumas coisas. O que eu já ouvi de gente, mulheres dizendo assim: se é comigo eu fazia isso, fazia aquilo. Faz para ver com alguns. Pensa que todo mundo é igual? Às vezes um comportamento, um gesto de nobreza, você muda a história. Uma certa mulher, coisas da vida, né? Coisas da vida que o homem às vezes tem probleminha de entender as coisas. Uma certa mulher vivia brigando com o marido, porque ele escovava o dente, molhava a pia inteira e largava a escova molhada lá. Talvez isso aconteceu só nesse caso. E aquilo foi motivo de discussão 1 dia, 2 dias, 6 meses, 1 ano, etc. E aí, um dia, como de costume, ela tinha limpado o banheiro, o abençoado vai lá e faz aquilo de novo. E ele foi trabalhar. Ela falou: mas eu vou arregaçar ele hoje. Hoje ele vai ver comigo. Hoje ele vai ver, eu vou botar ele no lugar, não sei o quê, papapá, papapá. E crente, hein? E crente. Ela tinha razão? Tinha. Mas arrumar uma bagunça, enfim, ao invés dela tomar esse comportamento que ela ia tomar, o Espírito Santo falou assim: você vai fazer isso? Ela tirou uma foto, mandou a foto para o marido, que tinha visto ela limpar o banheiro, que tinha visto fazer as coisas, e mostrou o que ele deixou e disse assim: apesar de você ter feito isso, eu ainda te amo e te amarei. Aí ele deu uma risadinha de lá, disse: eu também te amo, tal. Ela disse: daquele dia em diante, ele nunca mais fez isso. Sem grito, sem xingo, sem discussão. Se ela tivesse ido pelo caminho que ela foi inflamada de manhã, talvez o casamento tivesse acabado.
Presta atenção. O que o texto está nos dizendo? A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. E assim alguns maridos também. E assim alguns pais também. E assim alguns filhos também. E assim alguns pastores também. Se a gente não controlar o ímpeto, a gente estraga tudo. Não é porque você está errado. Você pode estar certo. Mas a nobreza te eleva. Verso 15 e 16. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. O que esse texto quer dizer para nós? Que o cônjuge briguento é difícil de ser controlado. Não tem coisa que cansa. Tem coisa que cansa. Posso dizer para você que Deus não está feliz, não estará feliz com algumas decisões, com alguns comportamentos, mas é impossível de você controlar o vento e o óleo. Só uma ex-presidente do Brasil queria estocar o vento, mas até hoje não conseguiu. Da mesma maneira eu vou dizer para você, um cônjuge que não possui domínio próprio transtorna o ambiente. Uma ovelha barraqueira, briguenta, ela faz o ambiente ficar pesado. O texto está dizendo aqui que esse tipo de gente é uma ameaça até para as pessoas que estão ao redor dela. Ah, ele não faz isso. Ah, ela jamais fará isso. Olha para a Bíblia, presta atenção, porque algumas coisas, como eu disse a você, Jesus perdoa, mas os homens às vezes nem sempre. Verso 17. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Olha, disse para você que o tempo todo Provérbios ia tratar sobre isso. O que quer dizer aqui? Que o amigo é aquela pessoa que fala o que você não quer ouvir, que briga com você pelas coisas que você fez de errado, mas que lá na frente você vai ver que o único que foi seu amigo foi aquela pessoa. Verso 18. Quem cuida da figueira comerá o seu fruto. Quem protege os interesses do seu Senhor será recompensado. O que esse texto quer dizer? Que um trabalho cuidadoso, ele traz junto consigo resultado. Mas não é porque eu tenho um cargo, eu tenho um emprego, que eu preciso abrir mão da excelência do que eu faço. A gente sempre pode melhorar no que a gente faz. Quantos profissionais que se formaram em engenharia, que se formaram em direito, medicina e nutricionismo, etc., que todo tempo eles estão se reciclando para melhorar, para fazer, e gente que não precisava mais. O que esse texto está nos dizendo é que quem protege os seus interesses no sentido da excelência do que faz, ele se dedica no que ele faz, ele será reconhecido e recompensado. E eu quero transformar isso aqui, embora eu não precisasse falar isso com você, sobre a excelência das coisas que a gente faz. Irmão, quanto vale um bom marido e uma boa esposa? Quanto vale um bom pai e uma boa mãe? Vou dizer para você, quanto vale, dentro desse pensamento, um empregado que pensa mais do que ser assalariado? É aquela pessoa que não trabalha na média, ela faz sempre acima. Gente que não tem cargo para algumas coisas, mas faz. Gente que não tem altar para ela, mas ela faz melhor do que isso. O que o texto está dizendo, que aquilo que eu faço com excelência, eu terei uma recompensa. Então não é porque o cara planta a vinha, ele planta a figueira, e que por ele plantar ele vai chegar no tempo certo e ele vai colher.
Não, durante o processo de plantada, a irrigação, a limpeza, a manutenção, ele precisa continuar com a excelência. A vida, a fé é assim, o casamento é assim, o ministério é assim, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos para fazer devem ser assim. Quando a gente se contenta com o que Deus colocou na nossa mão e a gente começa a fazer tudo no meio mediano, meu irmão, a colheita não vai ser boa. Mas as pessoas que dão sempre o seu melhor e sempre estão procurando melhorar, há uma palavra de Deus de recompensa aqui. Elas colherão mais do que aquilo que elas pensam. Verso 19, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete a pessoa. Meu irmão, esse texto, por muitos anos, você me ouviu falar nessa casa aqui. Preguei muitas vezes sobre esse texto no meu início de ministério pastoral. Porque ele falava muito comigo. A síntese é o seguinte: quando você chega à beira de um lago, e o espelho da água mostra o seu rosto. Isso é fato, é física. Mas quando a pessoa fala e faz algumas coisas, ela só está mostrando o que ela tem dentro do coração. Gente mentirosa é o que ela está mostrando. Gente briguenta é o que ela está mostrando. Gente fraudulenta é o que ela está mostrando. Gente capciosa é o que ela está mostrando. Então, como o espelho da água mostra o rosto de um homem, o que nós somos revela o que nós temos dentro de nós. Briguento, fraudulento, mentiroso, ganancioso, desonesto, desleal, etc. Não tem jeito, irmão. Eu não consigo, por muito tempo, mostrar. Um dia a máscara cai. Verso de número 20. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Bom, o que esse texto quer dizer para nós? Tem gente que corre a vida inteira atrás de valores e coisas que nunca foram prioridades. Ele pode até conquistar, mas quando ele olhar para trás, ele perdeu salvação, perdeu esposa, perdeu marido, perdeu ministério, ganhou dinheiro, ganhou medalhas, ganhou troféu, foi reconhecido o mega das galáxias. Com todo respeito, você sabe que existe um personagem que é o top dos tops da área de informática, né? Não vou citar o nome dele para não tomar uma respostazinha aí, jurídica. Se você der uma olhadinha em alguns aparelhos eletrônicos, você vai ver uma fruta lá meio cortada pela metade. Foi excelente. Mas dá uma olhadinha na biografia dele, o que custou o que ele fez. O que as pessoas que conviveram com ele no pessoal falam. A Bíblia está dizendo, irmão, cuidado com as tuas ganâncias. Cuidado com as tuas prioridades. Analise se você está colocando atenção demais naquilo que não é a relevância da tua vida. 21. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Resumo disso aqui é o seguinte, voltando de novo à questão do elogio. Quando você recebe um elogio, algumas pessoas reagem com humildade, reagem com educação e outras reagem à la Herodes. Você lembra que Herodes um dia num discurso que ele fez, alguém disse assim: isso não é voz de homem, é voz de Deus. E ele inchou o peito e falou: eu sou um Deus. Na mesma hora, um inseto tocou nele. E a história diz que Herodes passou alguns dias e acabou morrendo, porque aquele bicho que tocou nele foi comendo a carne dele. Ele demorou alguns dias para mostrar que essa soberba, essa arrogância custaram caro para ele. Qual é a essência disso aqui, meu irmão? Que alguns elogios a gente precisa sempre lembrar que a glória nunca é nossa, a glória é de Deus. E tem gente que se ensoberbece e, no meu ditado popular a la Kleber, sobe numa folha de sulfite, já sulfita. Já quer mandar, quer gritar, já quer falar que eu sei e que não fala assim comigo. Pastor, eu agora sou um diácono. E? Não, agora eu... E? Veja, os elogios que a gente recebe, ele tem o seguinte critério na nossa vida. Ou você mostra louvor a Deus, e aí você mostra a sua virtude, ou você trará para você, e do mesmo jeito que você se levantou, você pode cair. Verso 22. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão,
é impossível separá-lo da insensatez. Meu irmão, de novo, mais uma vez, falando de insensatez. Ainda que você moa, tem gente, eu sempre trago esses exemplos que a gente conversa. Eu falo, Fê, tem coisas na vida, tem algumas tragédias na vida, alguns problemas da vida, que nos amadurecem, sim ou não? Sim. Tem coisas que a gente passa na vida, algumas provas, que a gente precisa tirar proveito de crescimento. Mas tem gente que pode ser moído, pode ser tratado, mas ele não perde a insensatez. Então não dá para discutir. E eu aprendi uma coisa. Certas orações que vêm para mim eu não faço. Ora para Deus dar isso. Oro não. Por quê? Porque essa pessoa não merece. E eu vou estar lançando tribulação na vida de outro. Como é que eu vou orar para Deus dar algo para alguém que é irresponsável com o reino de Deus? O insensato, ele passa por situações como essa aqui, ó. É como alguém que pega o pilão e soca. Aprendeu alguma coisa? Não disse nada para mim. Não tem nada a ver isso aqui. É isso que o texto está dizendo. Do verso 23 ao verso final, verso 27, diz assim: tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, pode ser que a coroa não passe para a geração posterior. Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para as roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Qual é a síntese desses versos? Primeiro, a riqueza pode não durar para sempre. Então, cuidado com aquilo que você realmente está valorizando. O que Salomão está dizendo para o seu filho é: valorize o seu povo. Valorize a sua casa. Ele está dizendo que se faltar o cetro, a coroa na tua cabeça, o que você tem de valor ainda é o povo que você tem. E ele cita: olha, você pode perder a coroa, mas não tira os olhos da tua fazenda. Lembre-se, aí ele fala: olha, o cordeiro vai dar lã, vai fazer isso, fazer aquilo, a plantação vai dar a erva vai servir de alimentação para os animais, o bode você vai vender, vai dar carne. Quando você concentra suas expectativas em cima do que você tem, e sem pensar nas coisas e valores que estão intrínsecos ao seu redor, pode ser que amanhã você perca o seu posto, pode ser que amanhã você perca a sua coroa, pode ser que amanhã você perca o seu status, pode ser que amanhã você perca algumas coisas, e se você não cuidou daquilo que era sua obrigação, cuidar ao redor, você vai descobrir da pior maneira possível que você foi o pior líder que podia ser, porque você só cuidou daquilo que te era interessante e esqueceu daquilo que é importante. Uma promoção no trabalho é boa, ajuda bastante, mas nada é mais importante do que você valorizar aquilo que está ao seu redor. Seja seu pai, sua mãe, seus filhos, sua igreja, seus liderados, seus pequenos, aqueles que estão perto de você. Por quê? Porque a vida, irmão, é muito efêmera. E de repente, como disse Salomão, pode ser que amanhã a coroa se afaste da família da gente. Então, a gente ouviu umas histórias, eu termino aqui, sobre o pastor que veio da Itália para cá, Marcos Roberto. Ele estava dizendo que lá na Itália, algumas das famílias nobres lá da Itália, que após o período da monarquia, eles continuaram com o título. Alguns continuam com o título de algumas coisas. Só que alguns deles não sabem, porque a história deles é que eles tinham alguém que botava comida no prato, alguém que limpava as coisas, alguém que fazia comida, alguém que preparava a roupa, alguém que fazia tudo. Aí, com a mudança da política, do sistema de governo, manteve o título, mas tirou algumas coisas. Pegou o título e disse assim: ó, você é isso, esse castelo é seu,
toca a vida. Resultado, alguns têm castelo, mas não têm dinheiro para pagar os impostos. Alguns têm castelo, mas não tem quem cuide deles, porque eles ficaram com o título e perderam aquilo que era mais importante. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: cuidado, porque os seus títulos, algumas coisas que você coloca como prioridade, e você não está cuidando daquilo que realmente é importante, o dia que o título se perder por alguma maneira, vai dar ruim. Não há muito tempo atrás, uma artista, lamentavelmente, tirou a própria vida aqui no nosso Vale do Paraíba. Recentemente, um outro artista aqui também, no Brasil, as coisas doidas, né? Ele disse: eu não sou mais chamado para fazer algumas peças, alguns trabalhos, porque eu fiquei velho. Então, por causa disso, não vale mais a pena viver. Ele tirou a própria vida. Irmãos, quem coloca as suas expectativas em coisas terrenas, perde. Neto, filho pequeno, esposa, marido, comunhão com Deus, isso é insubstituível. Não tem riqueza, não tem nada nesse mundo que seja melhor do que essas coisas. Fique em pé, Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem. E aí faltam 3 para a gente terminar. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo,